Olha, as ocupações irregulares, que a maioria de nós conhece como invasões, né, nos municípios brasileiros, elas são uma realidade. E quando a gente falava ainda há pouco no começo do programa sobre populações inteiras que estão em lugares que são invisibilizados, assim como os seus direitos, como os seus deveres também, a gente está falando de uma camada da população que termina ficando à margem. Aí, em 2017, foi criado o REURB, né, que a gente vai aprender mais sobre o que é esse REURB e principalmente vai entender em que página os municípios, não só no Brasil, mas principalmente aqui, estão, principalmente Teresina, no sentido dessas pessoas serem não só contadas, mas a gente saber a narrativa de vida delas. Quem são elas, do que elas precisam, que dados elas trazem, que informações elas trazem, que é uma espécie de humanização das gestões. Então, aqui comigo hoje é o João Duarte, que é presidente da ETURB, né, é advogado, e que está à frente desse projeto junto com uma equipe gigante, e é um projeto muito desafiador sobre todos os aspectos, não é, doutor João? A gente recebemos a missão do prefeito Doutor Pessoa em fevereiro de 2022 para assumir a questão da regularização fundiária no município de Teresina, nos chamados núcleos urbanos informais, núcleos já consolidados, que são bairros já consolidados, mas que nunca se obteve a questão do registro de imóvel. E também nas ocupações regulares, que a lei permite fazer a regularização nas ocupações anterior a dezembro de 2016, no qual teve a lei federal, que foi sancionada em 2017, que é a Lei 13.465, que trata da regularização fundiária no âmbito nacional. No município de Teresina, teve a Lei 5.544 em 2019, mas não se tomou, foi feito o levantamento à época, em 2019, porque a gestão é impessoal, mas não se teve uma efetiva, com relação a, não se deu efetividade aos trabalhos perante essa regularização fundiária. Só agora, na gestão atual, que a gente está avançando, o prefeito cobra dioturnamente. Hoje o déficit na cidade é acima de 90 mil imóveis que não tem quaisquer documentos. Eu ia perguntar sobre isso, doutor João. Mais de 90 mil imóveis, zona urbana, zona rural, não tem hoje quaisquer documentos de propriedade dos seus relativo ao seu imóvel. Que é o que a gente falava, que foram áreas que foram ocupadas, né? E aí eu queria saber onde que a gente enxerga essas ocupações. Porque, assim, as ocupações, elas têm, às vezes, uso político, pessoas que compram também e aí vão vender, né? Tem toda uma relação de mercado em cima dessas ocupações. São pessoas que vão ali e ocupam um lugar e que depois precisa ter rua, asfalto, transporte. Quando a gente fala dessas 90 mil pessoas, ou 90 mil unidades, a gente está falando de pessoas nessa situação? Sim, são pessoas nessa situação. Vale salientar que essas ocupações irregulares têm dois tipos de situação. Primeiro, são pessoas que realmente, na época, necessitavam ocupar por não ter local de moradia. E também tem uma necessidade legítima, né? E também da questão dos oportunistas. A gente faz o levantamento com a equipe de assistência sociais, faz o levantamento socioeconômico, visita morador por morador, para poder a gente começar o passo a passo dentro da legitimação fundiária, que é o passo final do programa de regularização fundiária. Só que quando a equipe ela identifica alguma inconsistência dos dados, aquele lote a gente transfere para o município de Teresina. Sai no nome da prefeitura. E dentro do que vocês estão fazendo hoje, quais são os locais que vocês estão trabalhando, as zonas da cidade? Porque quando a gente fala nesse número, a gente fica pensando, começa por onde? Mais de 30% da cidade hoje está irregular com relação ao registro imóvel. Se você vê Teresina, ela tem uma distorção grande comparada a várias capitais do Nordeste, e um dos fatores é porque dentro da regularização fundiária a gente faz o levantamento de dados e com esses dados que a prefeitura pode planejar o seu recurso público. Você vê na sua casa, se você ganhar uma X quantidade de recursos, seu salário por mês, mas você não saber quanto é por sua água, sua energia, prestação de carro, mensalidade escolar de seu filho, de sua filha, você não vai saber gerir melhor aquele recurso. É igual na cidade. A regularização fundiária, ela faz um levantamento tanto social, urbanístico, jurídico e ambiental daquele núcleo urbano. Quando a gente termina de fazer no bairro, entregamos agora mais de 630 lotes
no bairro Mário Covas. Tudo regularizado. Tudo regularizado. E entregamos para a prefeitura todos os dados relacionados àquele bairro. Todos os dados. Quantas pessoas moram, qual o tipo de transporte que eles usam, se vão para a escola municipal, é privada, grau de escolaridade, renda, profissão, renda. É um levantamento completo daquele núcleo urbano, que a prefeitura não tinha esses dados, e ela vai saber futuramente investir melhor. Será que naquele bairro precisa de uma UBS, Unidade Básica de Saúde? Será que lá precisa de uma quadra de futebol? Será que lá precisa de um hospital? Será que lá precisa melhorar a questão de calçamento? E hoje a prefeitura ela não tem esses dados. Ela fazia investimentos de forma, não vamos dizer de forma aleatória, porque eu estaria sendo irresponsável de falar isso, mas ela não estaria com investimento de forma precisa, estratégico naquele bairro. E tão tal que você vê que tem determinadas regiões da cidade que são mais desenvolvidas do que outras. Porque a regularização fundiária também está num passo importante na questão de urbanização. Porque a gente recebe as carências daquele bairro, principalmente na questão de acessibilidade e também a questão de saneamento básico, que é outro passo importante que a gente faz dentro do projeto, que a gente leva para o município, para o prefeito, dizendo assim, prefeito, a gente tem dados concretos, a equipe fez o levantamento, equipe de ações sociais, técnicos administrativos, engenheiros agrimensores, arquitetos, fazem todo o levantamento daquele núcleo urbano para a gente entregar para o chefe do Poder Executivo, que é quem gera a cidade, e assim ele tomar a melhor decisão. Hoje, voltando à sua pergunta, nós estamos investindo nesse projeto em todas as zonas da cidade. Domingo agora vamos entregar na zona rural, no povoado chamado Camboa 2, Camboa 3. É uma ocupação que teve irregular, que são de produtores. Aí fizemos a identificação que realmente são produtores, agricultura familiar, fizemos a regularização de lá, vamos entregar domingo, juntamente com o nosso prefeito, na mão de 138 moradores. Agora, assim, quando você fala assim, que dá para fazer um investimento estratégico com dados, a gente também vê que essas pessoas, na medida em que elas saem dessa irregularidade, elas começam a pagar IPTU. Significa também mais arrecadação. É assim, a gente faz a abertura da inscrição municipal, no caso. Aí a pessoa vai ver se está ainda no limite, que tem um limite lá de valor. Isenção. De isenção. Tem um limite do valor da isenção, se aquele imóvel vai pagar IPTU ou não. Mas um dado interessante, eu estava em discussão no Tribunal de Justiça com o juiz substituto, com o doutor Leonardo Brasileiro, porque a gente está identificando questão de violência doméstica dentro desses imóveis. Nós entregamos para as mulheres o registro de imóvel. E está tendo muita violência patrimonial, que está dentro da violência, dentro da lei da Maria da Penha. São alguns homens que deixaram a mulher por quaisquer motivos e eles se acham ainda o dono do imóvel e chegam a ameaçá-las, dizendo assim, não, o imóvel que você regularizou, pois agora é meu, eu vou tomar de volta. Como que isso pode ser resolvido? Como é que vamos ser resolvido? A gente vai fazer uma reunião, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil, a própria TURB, e a gente vai criar meios de comunicação rápido da pessoa, da vítima, para o poder público, que é o que é a nossa obrigação principal, ter essa resposta rápida a qualquer tipo de violência. Porque quando, principalmente a mulher, quando ela se sente ali que teve seu bem, o patrimônio atingido por algum tipo de ameaça, ela tem que saber qual o canal de comunicação do poder público, ela tem que saber que o braço do poder público está ali para ela agarrar e ela se sentir protegida. Interessante como uma lei que, por exemplo, como essa do REURB, que sim resulta em pagamento de imposto e mais arrecadação, ela também traz com ela outras áreas que podem ser potencializadas, né? A questão do vocês ter a informação em relação ao perfil populacional desses núcleos, sim, como você mencionou ainda há pouco, a questão da oferta de serviços públicos, e aí eu quero saber se é estratégico, qual é o aporte de recursos e dentro do cronograma de investimentos, considerando o volume que vocês têm de áreas que são reintegradas sob todos os aspectos e regularizadas, de investimento nisso. Acesso à água, tratamento, água tratada, energia, sistema de drenagem. Acho que há uma mitigação de situações de risco, como você acabou de falar, saneamento básico, pavimentação. Quer dizer, eu estou elencando coisas que esses lugares,
uma vez visibilizados, né, uma vez conhecidos, uma vez com dados, tem todo esse compromisso que passa por preservação ambiental também, novas ocupações, segurança pública. Quando eu falo de novas ocupações, no sentido de que, quando regulariza, doutor João, ele evita novas ocupações, porque aquilo ali já foi mapeado e já tem um dado concreto sobre aquilo. Eu falei sobre várias coisas e vou deixá-lo à vontade para elencar. Mas a minha pergunta evita nova ocupação e vocês têm recurso para poder, dentro dessas potencialidades, atuar nisso tudo? Assim, vamos aqui por etapa. Em primeiro lugar, quando é feita a regularização daquele núcleo urbano, hoje nós temos 292 áreas nas cidades irregulares. 292. Mais de um terço da cidade é irregular. Ainda tem a área floreira. Muita coisa, muita. Por isso que Teresina não se desenvolve. Outro detalhe, quando nós fazemos a ETURB... Quando a gente fala de irregular, defina irregular nesse contexto. É ocupação irregular? Sim. Núcleo urbano informal? Que não tem documento, que não tem... É uma área ocupada irregularmente, que na matrícula principal do cartório é do município de Teresina, mas ela não... que foi ocupada. Mas ela não está demarcada e nem feito o parcelamento do solo. É que nem você tem um estádio de futebol e você ocupar o campo, mas tem arquibancada, tem outras áreas do estádio. Sim. Então, assim, você pega... Estou botando aqui uma situação aleatória. Você ocupa só o centro do campo e você tem que demarcar ali onde você ocupou. Quando tem um núcleo urbano informal, é quando aquela ocupação está circunscrita dentro de uma área ocupada, que é uma área do município, mas ela não foi nem demarcada e nem feito o parcelamento do solo. Então, em Teresina, nós temos um terço... Mais de um terço irregular. Zona urbana ou zona rural. Lógico que tem a competência da SPU, que é da União, e também do Estado, mas é menos de 15%. 85% é de competência do município de Teresina. E nunca foi feito. Nunca se fez regularização fundiária no município de Teresina. Nunca. Por isso que eu acho que a gente não sabe quantos somos. E também o município não ia se desenvolver nunca. Porque hoje o governo federal lança vários projetos de urbanização, melhoria habitacional, mas a primeira coisa que a Caixa Econômica pede, cadê o registro de imóvel do local? Não tem. Tem muito recurso, a gente está regularizando as escolas, UBSs, igrejas, centros culturais, que também não tinha, são chamadas áreas institucionais. Sim. Voltando à sua pergunta, quando é feita a regularização fundiária daquele núcleo, é demarcado a área verde e as áreas institucionais, a área da população que ela reside e as vias públicas. Então, a gente faz essa demarcação e cada um recebe seu registro de imóvel. Então, tem uma área verde, sai no nome da prefeitura. Tem uma praça, tem um campo, tem uma quadra, tem uma escola, todas as áreas institucionais são de responsabilidade da prefeitura também, mas não recebiam, não tinham registro de imóvel. Sim. E hoje tem. No Mário Covas, a escola, o que a população pede no bairro Mário Covas? Uma quadra para a escola. Lá é a Escola Municipal Agadobal, se eu não me engano. Tem recurso para fazer uma quadra sobrando no Fundeb, da União. Mas não faz porque tem que ser regular. Porque não tem registro, é irregular. Não faz porque é irregular. Era, que agora a gente entregou para a diretora o registro de imóvel. E voltando também à sua pergunta, com relação à questão você tocou em vários pontos, questão de urbanização. Questão de recurso, a prefeitura não tinha, porque não era uma rubrica, não era uma ação do município. E o Com o REURB agora vira uma política pública. Virou uma política pública, a gente somou esforços junto ao MP, junto à Defensoria Pública, ao MP Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria SPU, Superintendência de Patrimônio da União, e o Tribunal de Justiça e os cartórios. Todo mundo está de mãos dadas. O recurso principal é do município de Teresina, mas todos têm sua participação em acelerar esse processo. Existem vários desafios nessa área. Pulverização, ausência de governança fundiária, incapacidade institucional de vários processos junto à REURB. Mas qual é o maior deles, na sua opinião? O maior desafio é o desinteresse dos gestores. Isso eu digo em âmbito nacional. Para você ter ideia, quando a gente estava tratando disso, a gente tem rodas de conversa com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Sim. E a doutora Juliana Noleto, que é da promotoria responsável pelo GERCOP,
que é o Grupo de Repressão a Combate a Grilar de Terras e Regularização Fundiária. Ela teve uma ideia interessante, levou para o Procurador-Geral, Dr. Cleandro, e ele acatou. A ETURB vai dar treinamento para todos os gestores do estado do Piauí. Fizemos em Teresina um evento, contou com vários gestores públicos, contou com o Ministério Público, vários advogados. A gente faz o passo a passo do que conseguimos fazer em Teresina. Sabe o que resolveria isso? Que se para ser político, em executivo ou em legislativo, para ser gestor, devia ser qualificado. Que aí não gastava fazendo essas qualificações de pessoas que ocupam um cargo sem ter qualificação. Perfeitamente. Demos um treinamento em Periperi. Fomos em Periperi há 2 meses atrás treinar tanto a promotoria de lá como todos os gestores da região. E agora vamos viajar para Floriano. Como é que a gente tem que treinar pessoas que deveriam saber aquilo? E outro dado interessante, que na ETURB eu estou convocando os servidores efetivos, porque eu estou lá, eu estou como presidente, eu vou sair de lá em breve. Só Deus sabe até quando eu vou ficar lá e o prefeito doutor Pessoa. Então eu estou treinando os servidores efetivos para quando eu sair de lá, não, nosso trabalho, essa política pública, não ter descontinuidade. Agora, eu sou muito impressionada com o dado que você me falou. De 292 áreas na cidade irregulares. Onde é a maior concentração? Maior concentração é a área floreira. É a região norte da cidade, do Cabral até o Porto Velho. É a zona floreira da cidade. Quando eu vi você falar assim, é a zona floreira e é na zona norte, eu pensei que você ia falar bem afastado. Não, do Cabral, mas depois entre da Assembleia, o Cabral e o Porto Velho já existe há muito tempo, foi onde nasceu a cidade. Mais de 70% é irregular. Dali de onde nasceu a cidade, do Porto Velho até o Cabral. E vamos regularizar a partir do próximo ano, a partir de janeiro. E são quantos no total o desafio de vocês? Porque deve ter coisa que vocês nem mapearam. Mais de 92 mil famílias. Vocês mapearam com tecnologias? Não, aí o que acontece? Quando a gente vai avançar no núcleo, a primeira coisa que a gente faz, o presidente da Associação de Moradores vai lá, dá entrada no cadastro, preenche um requerimento e fazemos uma busca cartorária. Para saber se lá... Isso é alargado, o start. É o start. Para saber se aquele imóvel ali não tem outra matrícula sobreposta, para saber se não tem algum particular. Então depende do presidente da Associação de Moradores. Não depende, mas eu não vou falar que ele é o legitimado, é o caminho mais comum, porque ele representa a comunidade. Normalmente, a liderança comunitária, ele sabe quem são os moradores, ele sabe qual a origem, porque ele escreve a história daquele bairro. Mas como depende disso aí, então esse número que você me fala deve ser subnotificado, deve ter mais área. É subnotificado. E o próximo passo, depois da busca cartorária, que a gente vê que aquele terreno, aquela área é do município, aí a gente aciona a nossa equipe de engenheiros agrimensores, que levam drone, GPS de geoprocessamento, leva GPS de navegação, vão até a área, fazer a demarcação daquele bairro e depois o parcelamento dos solos. Depois disso, vai fazer a demarcação de cada lote. Se são 700 lotes, pois a gente faz um projeto individual para todos os lotes daquele bairro. Qual é o tempo demandado para cada projeto, em média? Depende da quantidade de lotes, mas em média... Em média, são quantos lotes? Porque essas áreas são... Mais ou menos 400 lotes. São bem grandes. São 400 lotes, 400 a 700 lotes. Aquela ali da Santa Maria da Codipe já foi feita? Ainda não. Não, estamos fazendo lá o Dandara dos Cocais. Lá na Grande Santa Maria da Codipe, nós fizemos o Parque Firmino Filho, que eram mais de 600 famílias. Que é aquele que, quando você atravessa a ponte, fica do lado esquerdo. Não, ali é o Lindalma Soares. Que ainda não foi feito. Não foi feito porque lá é uma ocupação irregular depois de dezembro de 2016. Lá eu não posso aplicar REURB. Eu não posso aplicar porque a lei não me dá... Eu não tenho garantia legal. Então, são ocupações irregular. até Dezembro de 2016. Mas lá, o que nós... Lá é recente? Mas lá é recente. Lá é uma área consolidada. O que foi que a prefeitura fez ano passado? Ela delimitou através de ZEIS. Ela mandou uma lei para a Câmara, uma lei municipal, delimitando aquela área, criando uma ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. A prefeitura diz assim, essa área dessa ocupação, eu tenho um interesse social nela. Não é passivo de desapropriação. Então, o titular... Isso garante o quê? Garante que não vai ser removida as famílias. Não serão removidas. Quando essas ocupações são em áreas privadas? Que é a maioria? Que é a maioria. Aí temos duas opções. A primeira opção, dentro da lei da REURB, a gente notifica o proprietário. Caso ele não se manifeste, a gente aplica a REURB. Ele se manifestando... A prefeitura compra. A prefeitura indeniza, só que tem um detalhe. Normalmente é via judicial.
porque como lá está Ou seja, demora consolidada... 50 anos. Perfeitamente. Demora muito tempo. Demora muito Aí tempo. cada caso é... Então, se você tem uma área privada que ela foi invadida e você não cuidou, não cuidou, infelizmente. você vai esperar 50 anos para poder ser indenizado. Alguns anos. Praticamente 50 anos. Olha, muito bom conversar com você, porque a gente vê a cidade crescendo, as cidades crescendo, né? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, não é? São Dr. mais de João? 5 mil municípios, mais de 5.300. Mais de 5.300 municípios. O Piauí, nós temos uma quantidade imensa. São quantos no Piauí? 224. Não, são 224 municípios, né? São as cidades. E dentro disso tem os povoados. Sim. E que tem também essas áreas... Núcleos urbanos que era o que eu informais. ia falar. Exatamente. Então, assim, é muita coisa. E em Teresina, a gente vê a cidade crescendo, mas é como você diz, a gente não vê desenvolvimento. Eu posso lhe dar um dado Por específico? favor. Para você ver da importância da regularização fundiária, o que nós estamos observando? A gente faz o levantamento em áreas que estão há bastante tempo consolidadas, mais de 30 anos. E identificamos o seguinte, as áreas mais novas, que são menos de 20 anos, quando a gente chega na casa, identificamos que lá não tem uma máquina de lavar, lá não tem um micro-ondas, a casa não foi reformada, A luz é gambiarra. O filho vai trabalhar mais cedo, ele desiste de ir para a escola. Por quê? Porque o pai e a mãe têm medo de ser ocupado o imóvel. Como ele não tem garantia legal que ele está ali ocupando, ele não investe no imóvel. Ele recebe o dinheiro, eu não vou reformar meu teto, porque isso aqui não é meu, eu não vou comprar... Ele não sai nem da casa, deixa sempre alguém olhando. Perfeitamente. E o pior de tudo, ele chama o filho ou a filha, desiste de ir para a escola para ir trabalhar. Agora, isso também virou uma indústria, hein, doutor João? Assim, tem uma coisa perversa, né? Mercantilista, criminosa. É só entrar no site da OLX. Pois é. Só que tem lá, terreno, no local tal, ocupação tal, a venda. Que a pessoa vai lá, invade e vende depois, aí entendeu? Cabe ao Ministério Público. E aí viram latifundiários, entendeu? Aí sai vendendo, ocupando, sai vendendo. Tem as ocupações é como você também. disse. E vocês não têm nenhuma parceria com órgãos de segurança, de justiça, no sentido de coibir isso, assim como tem a caça aos celulares, a caça aos latifundiários, os invasores do mal, se bem que não tem invasor do bem, né? É verdade. A Defensoria Pública, através de um núcleo lá de proteção à pessoa e direitos humanos, e a Defensoria Pública, ela tem essa atenção especial a quem realmente precisa, e cabe a ela provocar o MP com relação a essas ocupações burocratiza irregulares. Porque não é legítimo dar turbo e provocar o MP para essa questão. E quem acompanha a gente é a Defensoria Pública. É porque vocês terminam regularizando os lotes, as terras, as casas dessas pessoas que estão vendendo no LX. Mas as casas que são lá, que a gente vê e identifica, que é locatário, e as casas que estão irregulares... O que acontece? Transfere para o nome do município de Teresina. E vocês têm uma investigação voltada para isso? Não, ou é só tipo, se por acaso eu souber... porque não é legítimo dar turbo. Mas por isso que eu digo, termina, né? Não é legitimidade da Eu não estou dizendo que empresa. isso inviabiliza, eu estou dizendo que o contexto é complexo, né? É complexo, socialmente complexo. Um detalhe importante, que todo o nosso trabalho é feito de forma gratuita, a população não paga R$1, não paga nada. É uma política pública da gestão atual. A gente tinha Quer dizer, é pago com o nosso imposto, Não, né? pago que eu digo assim, porque tem um trabalho que é feito em todo o Brasil que é pago. Sim. Às vezes a prefeitura credencia empresas para poder fazer. E a gente aceitou esse desafio. Quem é turbo é uma empresa pública. Mas os funcionários públicos que trabalham são pagos com o nosso dinheiro. Sim, com o nosso do contribuinte. Do contribuinte. Sim. Doutor João, muito obrigada pela entrevista. Você vai voltar aqui mais vezes quando isso estiver mais avançado. Se você ainda estiver lá. Sim, estou aqui às ordens. Estamos aqui para servir. Se não tiver, vem quem lhe substituir lá, porque esse é um assunto que interessa muito. E a gente deixou de abordar vários aspectos, né? Acho que isso merece entrevista 1, 2, 3, até a gente poder falar sobre todos os lados dessa história. Muito obrigada. Eu que agradeço a atenção e estou aqui para servir. Tá bom. O senhor continua conosco. Eu só queria dar um recado para o pessoal de casa sobre a Faculdade 7. Você, futuros dentistas, atenção, não só do Piauí,
não só do Nordeste, mas do Norte também, de outras regiões. A Faculdade 7 tem um sistema presencial modulado de ensino, que permite que você faça, nesse caso, o curso de odontologia, mas tem outras áreas também, mas a gente está particularmente falando de odontologia, e você não tem que sair da sua cidade, você vem assistir aula por uma semana por mês, depois volta, o estágio na sua cidade, você precisa conhecer, e eu sei que tem muita gente interessada porque a odontologia foi lançada agora nesse sistema presencial modulado de ensino. E aí, qual é a boa notícia, Maia? Conta logo para a gente, para de suspense. É que o teste seletivo agora pode ser agendado, né? Então, assim, para você ter melhor oportunidade. Então, para garantir o seu teste seletivo, você entra em contato com o marketing da Faculdade 7 pelo 869-9920-8914, 99920-8914 e diga eu quero odonto. Feito isso, a Faculdade 7 envia todos os horários disponíveis para você fazer o seu teste seletivo gratuito, tá? Então, você não pode, não deve, se você tem interesse nessa área, e é incrível essa área, é absolutamente promissora, você não deve perder essa oportunidade de seguir o seu sonho de se tornar um profissional qualificado, renomado da odontologia. Então, a Faculdade 7 está aí para ser parte da sua jornada. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já já com mais entrevista, mais conteúdo para você. Não saia daí, até já.